Os judeus eram enoteístas. Primeiro, o que que é ser um enoteísta? O que que é o enoteísmo? Alguns também vão falar de monolatria. É diferente do monoteísmo. O monoteísmo é a crença aonde se admite apenas uma divindade ou um Deus. O monoteísta é aquele que acredita em um só Deus, né? Há uma discussão dentro disso se os cristãos são monoteístas, porque há o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né? São outros deuses, são apenas personalidades de uma única divindade, mas a questão não é essa. O enoteísmo, ou a monolatria, é uma ideia religiosa aonde se admite uma pluralidade de divindades, mas com uma divindade suprema e aonde se adora somente a ela. E há historiadores que vão dizer que o monoteísmo dos hebreus é uma evolução da monolatria dos hebreus também. Por quê? Se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas menções como não terás outros deuses diante de mim, aonde dá indícios, por exemplo, de que existem outros deuses, mas você deve ser fiel a somente um Deus. Né? Vai dizer que o Javé, o Jeová, o Deus do Antigo Testamento, é o Senhor dos Exércitos, por exemplo, como dando a entender que existem outros deuses de outros segmentos e aí por diante. Há também certos confrontos, como teve o profeta Elias com os profetas de Baal e tudo mais, mostrando que Jeová, o Javé, era o Deus mais poderoso, e também de passagens segundo a própria Bíblia, do próprio Deus, dizendo que ele é ciumento e aí por diante. Então, há certos indícios, e daí não estou aqui para ficar ditando capítulo e versículo, porque eu não sou pastor nem nada do tipo, mas assim, historicamente dá para se observar desde a criação, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, sempre no plural. Aí há quem diga que sim, é um sinônimo de majestade, de poder, de soberania, mas também não. Há historiadores sérios, arqueólogos sérios, rabinos sérios que vão dizer que ali havia uma pluralidade de seres, dando a entender que há uma pluralidade de divindades, em certo sentido. E o que, que seria aí essas outras divindades? Divindades menores e somente Javé, o Jeová, sendo o principal Deus. Ele é o Deus verdadeiro no sentido de que ele é o mais poderoso. Se a gente for para os gregos, nós vamos ver que existem vários deuses, Apolo, Atena, Dionísio e aí por diante, e existia o deus dos deuses. É claro que vieram os titãs antes e aí por diante, mas assim, resumindo ali, bem resumidamente, a ideia ali dos gregos, existiam vários deuses olímpicos e existia o deus dos deuses olímpicos, que era Zeus. Jeová, o Javé, seria mais ou menos isso, no primórdio ali da monolatria hebreia. Você tem uma pluralidade de deuses, aí você passa a ter uma monolatria, onde sim existem vários deuses, por exemplo, nas pragas dos Dez Mandamentos ali, que antecedem os Dez Mandamentos, as pragas em Êxodo, há uma certa competição do deus hebreu com os deuses egípcios, mostrando que eles são mais fracos. A ideia de Javé que transforma o cajado de Moisés em serpente, e os servos do faraó também fazem o mesmo, mas daí a serpente de Javé devora elas, é para dizer, olha, existem outros deuses, mas eu sou mais poderoso. Era no sentido correto, uma monolatria e não um monoteísmo, por assim dizer. Ou seja, existem vários deuses, mas existe o verdadeiro Deus, o Deus dos deuses. E ele mesmo se coloca, assim, em certo ponto, o Senhor dos senhores e aí por diante. E
segundo a maioria dos historiadores que compactua com essa ideia de que o judaísmo, né, que o monoteísmo hebreu é uma evolução de uma monolatria, é só depois do cativeiro babilônico que daí sim realmente aflora essa ideia aí unânime dentro da sociedade judaica de que só existe um Deus verdadeiro e só um Deus mesmo, não há outros deuses falsos, não há outros deuses de mentira, não há outros deuses menores, só há um Deus. E esse Deus é Javé, aí como eles entendiam. Mas dizer que não houve monolatria, a gente está tendo que ignorar vários textos. Como eu falei, qual seria a importância de dizer não terás outros deuses diante de mim? A menos que tivessem outros deuses talvez menores, sem importância, mais fracos, mas que também não necessariamente precisariam ser adorados. Porque ele, o libertador, o deus da guerra, o Javé, era o mais poderoso, era o mais forte, era o que guardava, era o que queria fazer um pacto com aquela nação, e aí por diante. Então, os judeus, eles eram enoteístas. Dá para dizer que há indícios que sim. Dá para bater o martelo? Também não, mas temos indícios, fortes indícios nos próprios textos sagrados, no Taná, no Torá, que houve ali um momento de uma monolatria por parte dos hebreus. Mas, sim, ela foi evoluída para o monoteísmo como nós conhecemos hoje.